chamar também no link o Silas Malafaia, que está nos acompanhando. Tudo Olá, bom, Silas? olá. Tudo bem? Uma alegria e um prazer estar aqui com o povo abençoado do Brasil. Prazer é nosso, Silas. E aí, essa reta final, Silas, você vê como um problema a atuação da imprensa? Você acha que eles vão proliferar ainda mais fake news e o TSE vai se tornar ainda mais autoritário? Ou você acha que o nosso trabalho aqui nas redes sociais, principalmente com essa live, gostaria de frisar que com 1 milhão de novo, se a gente bater 1 milhão de novo, Bolsonaro volta para fazer o fechamento? Acho que a gente vai conseguir. A gente está subindo aqui bastante, 321 mil. Se bater 500 mil, ele volta, é isso. E queria ouvir de vocês. O canal abrindo paralelo, né? Tem que falar para concentrar no link principal. Sim, tem live pirata. Tá cheio de live pirata oferecendo dinheiro, que não é live oficial. A live oficial, para quem está acompanhando a gente e quer compartilhar, presidente Jair Bolsonaro no YouTube, só digitar lá que você vai ver o perfil do Jair Bolsonaro. Entra nessa live. Tudo que tem nome diferente disso não é a nossa live oficial. Então, para ficar muito claro para vocês. E, Silas, queria te ouvir um pouco sobre essa atuação do TSE na reta final. Se quiser falar da Carmen Lúcia, acho que não tem problema. A gente pode aqui, é um ambiente livre, né? É uma super live da liberdade. Mas a contradição de muitos ministros de falarem que são contra a censura e votarem pela censura, especialmente nessa reta final. Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda bem que temos redes sociais. Se não tivéssemos, nós já teríamos sido destruídos pela Globo e por toda essa cambada inescrupulosa de jornalistas que não têm compromisso com a verdade nem com a liberdade. O que me deixa estarrecido é que nós estamos pior do que o ato institucional número 5 de 68. Nós estamos vivendo, o TSE virou polícia do STF. É isso que eles são, não é tribunal nenhum, não, é polícia. Ao ver uma ministra dizer que em caráter excepcionalíssimo, gente, eu disse, não, deixa eu ver de novo. Em caráter excepcionalíssimo, que caráter excepcionalíssimo para rasgar a Constituição? Caráter excepcionalíssimo para ir contra a Constituição que eles juraram defender? Isso é uma vergonha. Agora, eu vou lá na ferida. Sabe qual é a questão toda? É o seguinte: se o Alexandre de Moraes sabe que se Bolsonaro ganhar, vai ser aberto o impeachment dele no Senado, e não vai ter senador que vai aguentar a pressão popular. Ele sabe disso. Então, ele está jogando todas as cartas pesadas que ele tem contra o presidente, contra Bolsonaro e seus apoiadores, no desespero de que Bolsonaro, sendo derrotado, consegue se colocar um presidente do Senado, como esse frouxo que está aí, presidindo o Senado, que sentou em cima de perto de 3 milhões de assinaturas que pediram o impeachment dele. Então, esse é o desespero. É o desespero, porque eles já fizeram todas as aberrações jurídicas que afronta a Constituição, que afronta o Judiciário, que afronta a democracia e que afronta o povo brasileiro, porque o povo é o supremo poder. Né? O povo é o supremo poder de uma nação. Então nós estamos vendo uma afronta descarada. Eu vou lembrar a vocês uma coisa. No dia das eleições do primeiro turno, eu printei durante todo o dia o online do jornal O Globo. De 9 da manhã às 5 da tarde. Eram entre 4 a 6 matérias contra Bolsonaro. O dia inteiro. Isso é jornalismo, gente. Isso é jornalismo e outra. Pastor, se me permite, eu concordo 100% com o que o senhor está dizendo, mas se me permite só uma análise que eu acho importante para a nossa audiência. Esse jogo pesado, sujo, imundo da mídia, junto com o TSE, que virou polícia do STF e que está tentando censurar, indo para o tudo ou nada, porque sabe, exatamente como o senhor disse, que vai sofrer as consequências se o presidente for reeleito, isso denota uma postura de fraqueza e não de força. Quem realmente tem força não precisa apelar dessa maneira. Então eu acho importante essa reflexão, porque eles sabem que estão perdendo o jogo. Eles sabem que o povo acordou, que o brasileiro despertou e que vai encarar que não vai deixar o Brasil ser a próxima Venezuela. E eles estão sentindo esse pânico.
Porque quem está forte, quem está com uma mão forte, para fazer uma analogia ao jogo, que eu sei que o senhor é contra, mas um pouquinho eu jogo, pastor. Quem está com a mão forte não tem medo. Não precisa fazer isso. Eles estão com medo, eles estão apavorados, eles estão indo para tudo ou nada e deixando transparecer o pavor deles. Isso eu acho importante como análise. E eu queria provocar... até queria aproveitar, pastor, para fazer a gente rodar uma opinião sobre como a mídia engana e como a gente às vezes fica preso nessa mentira histérica e alarmista que a mídia promove. Eu li no Pânico esses dias uma notícia que mostra, da Revista Oeste inclusive, que a maior parte dos venezuelanos que entram no Brasil no projeto Acolhida, na Operação Acolhida, vão para o Sul. E eu queria ouvir de vocês como é que é a recepção, como é que é a integração deles lá, porque a matéria do G1, Folha, é de xenofobia, é de racismo estrutural, são essas maluquices que querem jogar sempre brasileiros contra brasileiros, dividindo em raça, dividindo em gênero. E a campanha do Bolsonaro tem mostrado exatamente o oposto disso, que a gente se une e que essas diferenças elas não são assim. Existem problemas? Existem, pontualmente, mas nada estrutural e nada de xenofobia com relação ao estrangeiro de maneira estrutural também, né? Não, claro que não. Vou falar especificamente, boa tarde a todos, Luciano, Marco, Pietra, pastor Silas, meu querido amigo Rodrigo Constantino. Bom, primeiro de tudo, né, que os estados do Sul foram predominantemente estados que acolheram muitos imigrantes do mundo inteiro, alemães, austríacos, portugueses, árabes, enfim, italianos. Então, por si, o Sul já é acolhedor. E uma reflexão para aqueles que estão nos assistindo. Vejam, o que acontece? Esses dias o ex-presidiário comentou, né, que os estados do Nordeste era menor renda, menor escolaridade, maior índice de violência, ou seja, foi falando como que a região Nordeste, né, nossos queridos irmãos nordestinos, sofrem com vários índices muito negativos. Mas essa comprovação, o atestado, ele assinou, né, a incompetência do PT de administrar os estados do Nordeste. Afinal de contas, eles administram o Nordeste há mais de 20 anos, e essas pessoas sem possibilidade de trabalharem, sem oportunidade, sem saída, migram para o Sul. Porque os estados do Sul, Santa Catarina, para você ter ideia, Marco, nunca foi administrado pelo PT e nunca vai ser. E o que ocorre com isso? Temos os melhores índices de desenvolvimento humano, melhor escolaridade, temos oportunidade, temos vagas de emprego sobrando. Está aqui o Luciano Hang, com várias lojas. E rodei agora durante a nossa campanha para Senado, aproveito Santa Catarina pela nossa eleição maravilhosa lá, com praticamente 1,5 milhão de votos, né? Então, as pessoas têm fugido desses locais, que são mini Venezuelas, pela má administração, Pietra, desses governantes corruptos, incompetentes e, enfim, e vão para o Sul para buscarem oportunidade. Senador, eu queria fazer uma pergunta também. Desculpa, Silas. Permita-me um gancho disso aí. Você falou muito bem. Se não fossem esses governos incompetentes do PT no Nordeste, o Brasil já estaria com emprego pleno. Sim. Estaria, porque quando chega a 5%, 4% de desemprego, já é considerado emprego pleno. Então, o Brasil ainda tem um índice grande de desemprego por causa disso que você colocou, dessa incompetência desses caras ao governar o Nordeste brasileiro e viverem naquela época, né, de coronel, prendendo o povo com migalha. Tanto é que o presidente mudou a questão, né, do Auxílio Brasil, que prefeituras dominavam. O povo tinha que comer na mão desses bandidos, desses vagabundos. Ô Silas, para você ter uma ideia, Santa Catarina é 3,9% o desemprego. A região Nordeste chega a 14%, 16%. E eu falo, né, tem aí, você escolhe o seu futuro. Quando você vota errado, você paga a conta. Então, o Nordeste, nós precisamos levar mais desenvolvimento, mais emprego. Eu abri muitas lojas no Nordeste agora este ano. É um povo maravilhoso. Nós temos que ajudar, sim, os nossos irmãos que acabam vindo para o Sul, para Santa Catarina, para trabalhar. Para vocês terem uma ideia, 50% da nossa força de trabalho na nossa matriz em Brusque
é do Norte e do Nordeste. As pessoas saem do Norte e do Nordeste para vir para Santa Catarina para trabalhar. Lamentavelmente, as pessoas de lá ainda não aprenderam que votando na esquerda não vão conseguir melhorar a qualidade de vida deles. Enquanto que vocês estiverem votando na esquerda, vocês vão continuar sofrendo a má gestão. Esse pessoal não sabe tocar nada. Se entregar para eles um carrinho de pipoca, com milho, com sal, com azeite, eles dão um jeito de quebrar o carrinho de pipoca. Eles são muito incompetentes. Eu falo, Silas, que o PT é o filho pródigo que pegou em 2002 a sua herança, torrou a herança durante os 14 anos e está voltando para casa com uma mão na frente e outra atrás para tomar a herança dos seus irmãos. É isso mesmo. E, não Luciano, é isso? Se me permite aqui como economista agora, né? Isso que você disse é muito importante. O Silas gostou dessa, né? Porque, não, é muito boa essa, porque você está trazendo a questão do contexto. E muita gente está votando pensando assim, naquele começo de governo Lula eu lembro de uma coisa que talvez estivesse melhor e não sei o quê. Ele não está levando em conta que o Lula pegou a época de maior bonança dos países emergentes por conta de commodities de China, da história do planeta, enquanto que o Bolsonaro pegou uma pandemia e uma guerra. E mesmo assim, alguns dados importantes para o nosso telespectador, né? É a maior queda de desemprego dos países do G20, é o Brasil. A inflação brasileira está menor do que a americana, pela primeira vez na história. Então, mesmo com esse cenário bastante adverso, ao contrário do Lula, com essa herança bendita que ele pegou lá atrás, o presidente está fazendo o dever de casa, está entregando os resultados e não se mexe em time que está vencendo. E a presença do Seif aqui me lembra, só para comentar também, a brilhante análise feita pelo Tarcísio no Flow, né, sobre a criação de lideranças. A grande diferença é que o presidente Bolsonaro, com humildade, soube delegar e soube criar novas lideranças. O Seif é um ótimo exemplo. E vários outros, o próprio Tarcísio, né? E o Lula, e a esquerda brasileira, o Nordeste, Consta, falando desculpa, do Lula há 40 anos. O pessoal está falando que a gente precisa rodar. Podemos rodar aqui? Brigadão, Consta. Brigadão, prazer estar com você aqui. Beijo. Um abraço, Consta. Valeu, continue Consta. assim. Desculpa que a gente tem que rodar mesmo, é muita Produção, vamos vencer. A produção tá aqui cheia no nosso de pé. gente. E tem muita gente legal. Valeu, pra participar. Consta. E para avisar Obrigado. aqui, ó, o Consta aqui, ó, 350 mil pessoas já assistindo a gente ao vivo. Que audiência. Vamos bater 1 milhão. Ó, seguinte. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Só vou ressaltar aqui, gente, cuidado, as lives, tem muita live pirata por aí, vamos lembrar que essa é a única oficial. Quando a gente bater 1 milhão, o presidente volta para dar um oi para todo mundo. Vamos aí, pessoal, vamos ajudar 1 milhão de pessoas, o presidente vem para cá. Eu queria aproveitar para fazer 2 perguntas. Uma para o Luciano. Luciano, eu vi você com uma plaquinha aí, escrito "O socialismo nunca deu certo". E o senador também já queria emendar uma outra pergunta, que é a seguinte: hoje a gente tem um cenário no Senado muito positivo para a direita, né? Eu queria que o senhor explicasse para a audiência qual a importância da gente ter um Senado majoritariamente da direita, como isso pode ajudar um governo da direita, né, a cumprir mesmo com as promessas. E o Luciano também falar um pouquinho sobre essa questão do socialismo não dar certo. Olha, o pessoal, eu gosto muito de... A esquerda, né? A esquerda, né? Eu gosto de falar e mostrar para as pessoas terem essa sensação de que as coisas no mundo... Eu sou um exemplo disso. Eu estive no portão de Brandemburgo, quando ele foi aberto na Alemanha Oriental. Eu estive na Rússia, quando houve a perestroika. Eu vi com os meus próprios olhos o que a esquerda, o que o comunismo fez nesses países. Quando eu adentrei o portão de Brandemburgo, eu estava dirigindo um carro, isso estou falando em 1989, 1990, e eu era jovem, tinha 27 anos naquela época, e eu falei para os 3 amigos meus que estavam lá: como pode tão poucos fazer mal para tantos? O comunismo é tão perverso que as pessoas aqui no Brasil acham que não existe. Né? O nosso estado é colado com a Argentina. E as pessoas que falam que existe uma diferença entre socialismo e comunismo? É tudo igual. Na realidade é o seguinte, eu quero explicar isso para você, tá? Antigamente era o comunismo. Aí eles, para mudar, porque não estava dando certo, inventaram o tal do socialismo. E agora eles chamam de progressismo. Progressismo, comunismo, socialismo é tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco. E quero dizer, depois quando eu fui para a Rússia, eu fui para a Praça Vermelha e fui para São Petersburgo, antigamente Leningrado. Na Praça Vermelha tinha um auditor
de uma dessas Big Four, eu acho que era Ernst Young, uma dessas aí, e que me falava na Praça Vermelha. Eu nunca vi tantos bilionários com 30, 40, 50 bilhões de dólares na conta. Eu disse, mas como assim? Você é americano? Não existe tantos bilionários lá? Não, mas na conta pessoal eu nunca vi. Aí ele me explicava que esses bilionários, que são os oligarcas hoje, na realidade eram ex-comunistas que tomaram as empresas públicas, estatais, e depois as venderam e ficaram com dinheiro, entendeu? Então, você não se deixe enganar. A esquerda não deu certo em nenhum lugar do mundo e não vai dar certo aqui no Brasil. E agora, senador, rapidinho, só queria saber a resposta do senador em relação a gente ter o Senado da direita, e depois eu vou chamar o Gustavo Gayer no telão, já tá por aí. Bom, Pietra. Tá aí. Em seguida o Silas fala. Em seguida o Silas fala, a gente escuta o senador. Pastor, deixa eu falar, o senhor em seguida entra aí. Entra pesado aí, sempre muito proativo e verdadeiro. Vamos lá. Pessoal, vejam. Desde a redemocratização do Brasil, nós não tínhamos um Congresso, ou seja, Câmara e Senado de centro-direita. E todos nós vamos lembrar que os 2 primeiros anos do presidente Bolsonaro, além da pandemia, nós tivemos, né, especialmente o presidente da Câmara, um sabotador do Brasil. Imaginem vocês, e nós brasileiros, cada um de nós, não podemos perder a oportunidade de, com esse Congresso alinhado, pessoas que defendem os valores que nós defendemos e creem nos valores que nós defendemos. E que valores são esses? É o valor da família, do trabalho, da oportunidade, da meritocracia, dos valores judaico-cristãos, do respeito à família, do anti-aborto, do anti-drogas, né? Enfim, nós temos hoje um Congresso pronto para fazer o melhor governo em 200 anos de República Federativa do Brasil. E isso está nas suas mãos. Por isso nós estamos aqui conscientizando a cada um de vocês. Não se abstenham. Faça o seu dever cívico, patriótico, de, além de ir votar, que muitas pessoas acabaram não indo votando, leva seu amigo, seu vizinho, seu parente que não tem um carro, paga um Uberzinho para ele poder ir votar. Vá lá e dê oportunidade para o Brasil. Dê a segunda oportunidade do presidente Bolsonaro, com o Congresso alinhado, ok? E com cada dia mais todos nós politizados, trabalhando pelo Brasil, com pessoas sérias que vocês escolheram, vocês nos escolheram nas urnas, vocês dessa vez, com essa consciência política que cada um de nós brasileiros adquirimos, especialmente de 2018 para cá, dê a oportunidade do presidente Bolsonaro fazer o melhor governo da história do nosso Brasil. Perfeito. Muito bom, perfeito. E agora vamos passar a palavra para o Silas e em seguida para o Gus. Deixa eu dizer, eu vou voltar aqui uma coisa. Eu sou filho de nordestino, então eu tenho moral aqui para falar. O projeto de Bolsonaro de eólicas para o mar, que vai fazer com que 56 Itaipus, né, produzam energia, vai fazer com que o Nordeste se desenvolva industrialmente como nunca houve. Essa é a primeira. Em segundo lugar, não vou deixar passar. Foi a CPI da bandidagem, da safadeza, que impediu, eu vou dar nome porque eu já citei em 5 vídeos e desafio ele me processar, o senhor Carlos Gabas, gerente do consórcio Nordeste, do PT da Bahia, que andava de moto com Dilma, que comprou 50 milhões de respiradores de uma empresa de maconha, pagou à vista e nunca foi entregue. O PT são verdadeiros assassinos de nordestinos. Centenas de milhares de nordestinos morreram porque não tinham respiradores. E a CPI, o PT e o MDB de Tebet protegeu esse canalha assassino. Ponto 2. Os bilhões que Bolsonaro mandou para estados e municípios, para hospitais, para UTIs. Vou dar um dado e vou encerrar aqui minha palavra. Um dado. Uma roubalheira do PT. Uma. O Polo Petroquímico do Rio de Janeiro. 80 bilhões de reais. Tudo abandonado. Sabe o que podia fazer com esse dinheiro? O déficit de UTIs no país é 40 mil. 20 bilhões. Mais 20 bilhões para bancá-las durante um ano.
e mais 40 bi para construir 400 hospitais. Então, eu estou mostrando quem são os genocidas desse país, dessa imprensa bandida, manipuladora, que esconde a verdade. Eu estou falando de um roubo. Então, minha gente, Bolsonaro acabou... Meu Deus do céu! Quem não lembra? Toma a Caixa Econômica para um grupo político. Agora o Ministério da Saúde para outro grupo político. Agora o Banco do Brasil para outro grupo político. O Ministério da Educação para outro grupo político. E a roubalheira, a cultura da roubalheira foi instalada por governos de FHC e do PT. Bolsonaro acabou com a mamata. Não entregou ministérios importantes para ninguém. Então o que a gente quer? Aquilo que o brasileiro sempre reclamou, a cultura da roubalheira e da safadeza. Vem o presidente e acaba. E para encerrar aqui, para deixar outros falarem, qual é o processo contra Bolsonaro por corrupção? Na Polícia Federal, no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal. Qual é a acusação de roubo do presidente? Gente, só um gerentezinho de droga da Petrobras devolveu 500 milhões de reais. 16 bi que já voltaram. 3 bi pagos à América, à justiça americana, pelo roubo da Petrobras. O que a gente quer? Ladrão volte. Os que saquearam a nação volte. Então vamos lá. Se você acha que ladrão e corrupto tem que voltar ao poder, você consente em ser roubado. Se alguém te roubar, queridão, não tem problema. Essa aqui é a verdade. Queria agradecer, Silas, obrigado pela intervenção. Acho que é legal essa energia toda, porque tem muita gente que ainda não acordou para isso. E as pessoas elas precisam acordar, porque tem muita gente que está lidando como se fosse algo natural. É o que está acontecendo. E desde o começo, eu lembro dos debates com Consta na Jovem Pan, no 3 em 1, a gente nunca normalizou a candidatura do PT. Né? O PT é um partido que, pelos escândalos que teve de corrupção no passado, deveria ter sido extinto. Sim. Todo mundo lá foi preso. Tesoureiro, vice-presidente, presidente, secretário. Quer dizer, é um negócio inacreditável que a gente está vendo hoje, sem falar do próprio candidato e de toda a estrutura em volta dele. Seif, queria agradecer você pela participação. Obrigado aí por estar conosco hoje. Ele só queria dar a última palavra. Queria dar uma última palavra. Queria dar uma última palavra, primeiramente agradecendo a toda essa plateia maravilhosa, o público maravilhoso. Gustavo Gás, meu irmão querido, trabalharemos pelo Brasil lá no Congresso Nacional, você na Câmara e no Senado. Pessoal, beijo na bochecha, Seif. Valeu, irmão. Pessoal, eu queria que vocês, todos nós, fizéssemos um exercício. Existem 3 tipos de seres humanos. O inteligente, que aprende com os erros dos outros e não comete esses erros. O normal, a maioria de nós, comete os erros, aprende e não os comete de novo. E aqueles que nunca aprendem e sofrem a vida inteira. Por observação, vejam quantos brasileiros vão para a Venezuela. Simples. 0. Quantos venezuelanos atravessam Pacaraima, e eu estive lá pessoalmente, vi, mais de 600. Quantos americanos saem de Miami a nado para a ilha caribenha de Cuba? 0. Quantos cubanos tentam atravessar os mares caribenhos agarrados em troncos de madeira e morrem afogados? Socialismo, comunismo não funciona em lugar nenhum. Olhe para os nossos vizinhos, não vamos cometer esse erro. Tarcisão para São Paulo, Jorginho Melo para governo de Santa Catarina, Onyx Lorenzoni lá no Rio Grande do Sul, Capitão Contão no Mato Grosso do Sul e Bolsonaro 22 presidente. Contamos com vocês, vamos vencer e vamos fazer o melhor país deste mundo. Beijo a todos. Obrigado. Obrigadão, Valeu, senador. Valeu. E agora, rapidinho, desculpa, Gus, de novo, mas que antes de você entrar, a gente vai chamar o Augusto e o Paulo do canal Hipócritas. Sejam muito bem-vindos. E Gus, se quiser... o canal mais visto do Brasil. Eu queria provocar o Gus. Até uma questão que o próprio Luciano Hang levantou aqui, Gus. Investimento no Brasil, o pessoal está falando que está parado esperando o dia 30. Um monte de investimento no setor de infraestrutura, no setor que gera empregos, está parado esperando. Esperando o quê, Gus? O pessoal está esperando que tipo de país, né? Qual que é a expectativa? O que você enxerga nisso?
Não, primeiramente, só para declarar aqui minha alegria de participar dessa live histórica, acho que dessas não sei quantas horas, já estão com 18 horas mais ou menos, eu devo ter assistido umas 12 ou 13, foi só enquanto eu dormi mesmo que eu não estava acompanhando aqui. Um abraço para todo mundo aí, para a bancada, galera do Hipócritas, meus amigos que estão aí, o Jorge Safe que saiu, né, mandei para ele um beijo na bochecha, porque ele tem mania de toda vez que encontra a gente, dá aquele beijo com aquela barba que arranha, mas é um cara legal. Um abraço aí para o Luciano e para a Pietra também. Bom, eu estava, para você ter uma ideia, Marco, eu estava agora em Tocantins, numa cidade do interior, fui a convite lá, nessa campanha que a gente está fazendo agora, né, para o Bolsonaro, e eu fui para uma cidade chamada Palmeirópolis, e está quase abrindo lá uma das maiores mineradoras que vão ter aqui no Brasil. Obviamente, um investimento internacional de um grupo, e eles pararam tudo. Porque eles estavam, o investimento, a alegria que a cidade estava tendo ali, ia gerar centenas, se não milhares de empregos, está tudo em stand-by ou em hold, como eles falam, on hold. Eles não vão investir mais nada, não vão comprar nenhum maquinário até ter o resultado das urnas. Aí eu comecei a perguntar para o pessoal da cidade, mas o que vocês acham? O que vocês estão entendendo disso? Todo mundo, é um consenso lá. É o seguinte... Se o ex-presidiário voltar à cena do crime, eles provavelmente vão vender o maquinário que eles já compraram e retirar a sua empresa de lá. Se nós continuarmos nesse caminho da prosperidade, da liberdade econômica principalmente, que é o que os investidores buscam quando eles colocam o seu capital em uma determinada nação, eles vão acelerar o processo. Então, olha só, isso numa cidade de Tocantins de 8 mil habitantes, Palmeirópolis. Agora, imagine o que está acontecendo em todos os cantos do Brasil agora. A verdade é essa, eu estava em reunião agora com os maiores empresários de Goiás há 2 semanas, e eles falaram exatamente a mesma coisa. Eles vão segurar todo o dinheiro que eles têm, eles não vão fazer expansão, não vão contratar mais ninguém, porque eles precisam saber do resultado dessas eleições. Se for colocado, melhor dizendo, né, se for devolvido à cena do crime um cidadão que deveria estar preso, o dinheiro vai fugir do Brasil. E para as pessoas entenderem a gravidade disso, Marco, isso está acontecendo na Colômbia. O Gustavo Petro, né, que é apoiado por Lula também, que parabenizou Lula no primeiro turno, que é aquele guerrilheiro que infelizmente a Colômbia colocou na presidência, fez uma declaração recentemente apelando, implorando para que os empresários não saiam da Colômbia, porque ele está vendo uma evasão como nunca antes houve na Colômbia. As pessoas estão fugindo, retirando seu dinheiro, tirando seus dinheiros dos bancos, indo embora. E ele, desesperado, está implorando para que as pessoas não façam isso. E agora o aplicativo do iFood também, né, acabou de encerrar as suas atividades na Colômbia, porque ele fez algo que é o que o Lula está prometendo aqui no Brasil, que é regulamentar esses aplicativos, né? E que você tentar regulamentar o aplicativo, você vai fazer com que eles vão embora. São milhares de empregos também que foram perdidos em um dia lá na Colômbia. Então, sim, os não querem saber de esquerda no poder. E o interessante, para concluir, é que o Brasil está com a situação está tão favorável para o Brasil hoje no mundo, gente, que é impressionante, porque praticamente quase todos os países ocidentais, eles estão caindo para a esquerda. Os investidores que entendem o dano que isso pode causar na economia estão procurando aqueles pequenos redutos de sanidade, né? As nações que ainda não sucumbiram a essa ideologia estão tentando focar os seus investimentos nesses locais. É por isso que o Brasil é hoje um dos principais destinos dos investidores no mundo inteiro, porque nós temos hoje no governo uma pauta liberal na economia, né, que deixa as pessoas trazerem, não tenta regulamentar, diminui a burocracia e facilita a geração de empregos. Então, se nós mantivermos o Brasil nessa mesma pegada, nos próximos 4 anos nós corremos um sério risco, o risco de nos tornarmos uma nação de primeiro mundo. Perfeito. Por favor. Não. Quer fazer a apresentação dos nossos amigos aqui do Hipócritas? Eu queria... Para quem não conhece, o canal Hipócritas, né, foi o primeiro a quebrar o monopólio do humor da esquerda, né? Como é que vocês entendem essa censura na arte? Vocês sofreram censura? Vocês foram processados também? Estamos nesse processo que está rolando agora. Nós estamos lá. Tá na turminha. Citados, estamos na turma, né? Mas uma grande honra, né? Uma grande honra estar com esses nomes nessa petição. Marcando a história. A gente fica feliz. Turminha boa, né? Turminha boa. Mas sabe que antes de começar, eu estava ali vendo o Luciano, que entrou com a mordaça, né?
de censura. Eu acho que meu pensamento, minha ideia, que essa mordaça, além de ser na nossa boca, ela também vai na nossa testa, né? Com certeza. Porque uma mordaça, além de fala, e mordaça intelectual. Porque hoje em dia você não pode mais ter canal que fale simplesmente a história do Brasil. Você não pode ter um canal, daqui a pouco, né, que a gente vai estar sofrendo com isso, um canal que possa fazer humor, piada. Que saia do politicamente correto. Então, a intelectualidade do nosso país, ela está sendo cada vez mais puxada para baixo, não só nas escolas, mas agora também nas mídias, nas redes. Então, isso é uma coisa muito complexa, muito difícil, né? E deve estar difícil para fazer humor também, né? Porque você não tem muito para onde correr, né? Como é que a gente faz piada se tudo hoje é ofensivo, né? As pessoas se ofendem com tudo. Sempre tem uma minoria que se sentimentaliza. No nosso caso, esse é a nossa matéria-prima, né? Então, é por isso que a gente justamente está nessa petição do PT, porque essa é a matéria-prima que a gente usa para fazer as nossas piadas, né? Se não tivesse isso, talvez a gente não teria chegado onde a gente chegou, porque justamente nos últimos anos houve essa patrulha do politicamente correto, foi uma coisa tão chata, uma coisa tão pesada, né? E quando a gente encontra as pessoas nas ruas, elas falam assim pra gente: não pare o que vocês estão fazendo, vocês representam a minha voz, assim. Então a gente se sente muito lisonjeado, é muito gratificante encontrar as pessoas e elas falarem isso pra gente: não pare o que vocês fazem, né? Até a Pietra já participou com a gente e tem que voltar lá, né? Eu vou convocar todo mundo aqui. A gente fez um galera da petição já tá convocada. Isso. Né? A gente fez um episódio do Paulo Guedes, foi muito legal. Mas eu também, eu tenho um vídeo que eu assisti teu, que tu também passou um pouco na pele quando tu ia lá nas ruas lá e perguntou assim: me convença do feminismo, me convença, não sei o que aquele lá, quadro na Paulista. Porque é uma coisa muito interessante você pedir pra pessoa simplesmente assim, explicar o que ela tá defendendo, né? Porque as pessoas ficam presas numa ideologia que nem elas sabem o porquê. É isso aí. Né? Elas estão tão acostumadas a ouvir aquilo todos os dias das mídias, da cultura, no teatro, no cinema, e aí você pergunta: mas você é feminista? Sou. Por quê? E ela não sabe te falar. Justamente. E é isso que acontece com a gente também, porque as pessoas acham: mas é só o canal, é só o Luciano, é só o canal Hipócritas, é só ali 40 pessoas. É que a partir do momento quando uma pessoa for pra rua, como a Pietra vai, chega e pergunta lá: me explica por que agora você não consegue falar. Eu não sei. É como perguntar agora: por que você não vai votar no Bolsonaro? O que explica você não votar no Bolsonaro agora? Aí a pessoa: ele é grosso. O que você responde pra pessoa que fala: ele é grosso? Ele é chucro, né? Então, não, vamos colocar um regime comunista, socialista. Vamos botar o ladrão de volta porque você ficou ofendidinha com uma palavra do presidente. É difícil, né? Eu gosto muito que quem tem que gostar do presidente é a Michele. Exatamente. Nós temos que você vai votar nele. Menina, vocês não vão casar com o Bolsonaro, vocês só vão votar nele. Nós temos que ver ideologia, valores, princípios, que é bem diferente da picanha e da cerveja do Lula. Aliás, eu tô muito chateado com a minha família porque eles comeram por 14 anos picanha escondido de mim, porque eu não comi essa picanha toda que eles comeram por 14 anos. Esqueceram de me convidar para esses churrascos do PT, né? Tem que cuidar que a esquerda sempre entrega tudo pela metade, então a picanha pode virar... né? A piadinha do tio do Zap, o tio do churras. E o pior é que assim, né? Chamaram a gente assim: ó, Augusto, pelo amor de Deus, vocês vão lá, ajuda que assim, faz umas piadinhas lá, gente, porque o programa tá tão sério. Vocês um segundo pra variar, pra Woman Interrupting. Essa pra agradecer o Gus Geyer, que agora vai entrar o Marcel Van Hatten. Obrigada, Gustavo. Eita. E o Obrigado, Marcel pessoal. tá entrando. Obrigadão pela participação. Obrigado. Deixa eu dar um tchau aqui. Deus abençoe a todos. O Bolsonaro vai levar essa. Você fica, Sila. Você fica. Obrigado, Silas. Fique com Deus. Um abraço pra todos aí. Brigadão, o Silas Malafaia fica, meu irmão. Meu irmão, Silas, pelo amor de Deus, não sai, meu irmão. Fica com a gente, meu irmão. Fica, vai ter boa. Senão vai ver se eu tô na esquina. A audiência tá pedindo, Silas. E o Gus também, mas é que não dá pra conseguir manter todo mundo aqui, é muita gente. Fique com Deus, galera. E Gus, um beijo pra vocês. Adorei a reflexão que você fez, viu? Eu acho que muita gente tem que ficar esperta pra isso, sim. A questão dos caminhos é muito clara. A bifurcação que vai ser o país depois do dia 30 é muito clara. Lembrando que sem investimento não existe empregos. Empregos é investimentos. Valeu, Gus. Obrigado. Valeu. Quem que a gente recebe agora? Marcel Van Hatten. Fantástico. Teve uma fala fantástica nessa semana. Boa. Adorei. Acho que a gente não pode nem reproduzir o que ele falou, né? Sobre mas o ele Amoedo? pode. Não, sobre as palavras proibidas. As palavras proibidas. Falou... Nossa, é tanta coisa, né? Você percebe quanta notícia incrível a gente tem em menos de uma semana? Mas tem coisa que não pode falar? Tem. Aqui, tem muita. Aqui a gente não pode falar alguma coisa? Aqui a gente tá livre, né, Paulinho? Aqui tá livre ou não pode? Aqui a gente tá livre. Saber.
Paulinho. É a live da liberdade, Aqui super pode live falar. da liberdade. É a live da liberdade. A Van Hatten pode Aqui só podemos falar 5 falar? palavras sem parar. As coisas que não pode falar. Aqui pode falar? Pode falar? A live da liberdade pode falar à vontade aqui? Ladrão, O que foi censurado que a gente não poderia falar. Acho que eles... É melhor não falar. Melhor não falar? Melhor não falar. Tá, então... Legal, entendi. Tá bom. É, melhor segurar. Tá bom. Tem que dar a relação aqui, né? Vamos fazer uma receita culinária aqui hoje, ao invés de falar de... E aí, Marcel, tudo bem? Mas o Marcel pode falar. Ele já falou. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Marcel. Deixa eu tirar a câmera aqui da frente. E aí, pessoal? Como é que foi a repercussão, Marcel, da tua fala, essa semana, do vídeo que viralizou, sobre as 5 palavrinhas proibidas que você repetiu na sua fala no Congresso? Olha, Pietro, eu já tive repercussões grandes, enormes, e tive essa. Essa aqui não teve comparação ainda do tanto de mensagem que eu respondi. Estou até agora tonto de tanto WhatsApp, direct, enfim, porque foi num momento que as pessoas estão realmente cansadas de tanta intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, do Alexandre de Moraes, e estão precisando realmente manifestar. Se por um lado eu fico preocupado com tudo isso, e é absurdo mesmo essa censura que está sendo imposta, estou vendo o Luciano Hang aí, a gente se encontrou em Brasília, na sexta-feira gravamos um vídeo também, há muito tempo eu tenho denunciado essa censura que ele está sofrendo. Por outro lado, me parece que o Alexandre de Moraes está conseguindo atrair muito mais gente para ir às urnas, votar no Bolsonaro e votar no 22, no dia 30 de outubro, no domingo, para não deixar com que isso que está acontecendo agora se torne uma rotina com o Lula depois. Porque quem está fazendo isso são, sobretudo, aqueles que não querem a vitória do Bolsonaro. Está muito claro que é uma questão partidária, que é uma questão de parcialidade da justiça. E me parece que está sendo um tiro no pé. Mas claro que a gente tem que trabalhar muito até o dia 30 de outubro e continuar denunciando esse tipo de atitude, porque é impensável que num país como o Brasil, que deve ser uma democracia, nós vivamos o medo da censura e da limitação à nossa liberdade de expressão. O problemático disso, como no humor também, né, é o que a gente chama de espiral do silêncio. Porque daí você não quer desagradar o chefe, você não quer desagradar o dono da empresa de comunicação, e daí você começa a se autocensurar quando você percebe como você não quer ter dor de cabeça, receber notificação do TSE, como você não quer ter esse problema na sua vida de contratar advogado. Você não quer perder tua conta do Instagram, né? Que é meu caso. Eu perdi minha 4ª conta do Instagram por falar obviedades que as pessoas falam todos os dias, né? A gente fala com muitos atores, artistas, né? Por causa do canal, por causa do engajamento cultural, artístico. Muita gente que já está ou já esteve na Globo ou que está em outras emissoras e eles falam com a gente assim, ó, nossa, eu queria muito poder me posicionar. Eu queria, isso também. Eu queria muito poder me posicionar, eu queria muito poder falar, mas eu não posso, porque eu não sei o que vai acontecer se eu me posicionar. A gente gravou um filme, nosso primeiro filme agora, né? Que a gente teve participação da Regina Duarte, da Elisângela, de alguns atores, Silvio Matos e tal. E uma das atrizes que participou, eu já tinha convidado 2 anos atrás ela para participar de alguma coisa com a gente. Ela falou assim... nossa, Paulo, se eu participar com vocês, será que a emissora X ela vai abrir portas? Será que ela vai continuar com a porta aberta para mim? Então, assim, isso existe. E ontem eu estava falando com uma outra atriz que mora lá em Santa Catarina, já foi da Globo, participou da Record recentemente, ela estava falando a mesma coisa. Eu ainda não tenho a estrutura para conseguir me posicionar justamente por causa disso. Isso acontece até na parte do humor, até quem detém as casas de stand-ups, comédias, por aí, que ficam justamente bloqueando pessoas, dizendo assim, você vem para cá ou você não entra aqui, entendeu? E aí o cara é obrigado simplesmente a baixar a cabeça assim, eu vou ter que simplesmente olhar para esse lado que eu não concordo, porque senão eu perco meu lugar. Isso a gente sabe também. Meus amigos, sabe por que Alexandre de Moraes e o TSE... Porque eles estão cometendo essas arbitrariedades todas? É simples. A Globo perdeu quase 500 milhões por ano com a chegada de Bolsonaro. Bolsonaro cortou quase 1 bilhão da mamata pública, tá? Que jornais e TVs recebiam. Então, o desespero está aqui, porque ele é protegido por esses caras. Porque se Globo, se Folha... Se a turma abrisse a boca contra ele estava afinadinho, quietinho. Ele está fazendo tudo isso porque tem uma mídia, porque ainda no Brasil, novela e televisão ainda é visto pelo povo mais simples, ainda tem audiência. Essa que é a questão. Vocês imaginam que de FHC
até o governo Dilma, a mídia recebeu 23 bilhões de reais. Gente, isso é dinheiro pra caramba. Viveram pendurados na tetas. E quem não se lembra das palestras milionárias que o PT pagou a jornalistas, certo? De maneira disfarçada de palestras, para poder fazer defesa. Então, esse é o jogo. Esses caras estão folgados, só que eu estou dizendo aqui, eles esquecem que o povo é supremo poder. A casa vai cair. Bolsonaro vai ser eleito porque o povo brasileiro é honesto. O povo brasileiro não é burro, não. Tá vendo todo esse jogo? Foi muito bem dito aí pelo amigo aí que chegou. Muito bem dito. Eles estão sendo cabos eleitorais. Porque é tão assintosa a maneira que eles estão se comportando que assusta o povo. Essa que é a verdade. Silas, não sei se você colocou na conta aí desses bilhões as estatais, né? Como Caixa Econômica Federal, como Banco do Brasil, como Petrobras. Quando se fala às vezes das verbas que foram da SECOM, diretamente do governo, é uma verba. Agora, muito, muito, muito maior são as verbas das grandes estatais. Eu me recordo em 2006, quando tinha a eleição, da segunda eleição do presidente Lula, do ex-presidiário, desculpa, né? Do ex, né? Ligava a televisão, era só propaganda do governo. Eletrobras, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia, todas as estatais. Então talvez seja o valor muito maior, como agora não tem mais nada dessas propagandas nas TVs que são contra o presidente Bolsonaro. Por que diabos uma estatal precisa de uma propaganda na TV? Por que? Não faz sentido. Uma Petrobras. Para quê? Precisa. Que é única, né? Correios. Só tem eles. Aí faz uma propaganda falando que somos legais. É a forma de acertar o apoio político dessas empresas para a pessoa que está no poder. Acho que o Marcel tinha alguma coisa aqui. Eu tinha uma contribuição em cima disso, que o Silas estava falando há pouco, sobre o partidarismo que eu mencionei, e ele é claro, ele é evidente, e dá para ver que o Moraes, por outro lado, está ficando cada vez mais sozinho. A gente vê que outros ministros submergiram, né, Silas? O Gilmar Mendes não fala mais, o Barroso está quietinho. O Senado agora, a gente viu que tem um grande número de senadores agora à direita. A gente vê que o Moraes foi para o all-in aí, mas está sabendo que Bolsonaro vencendo, a reação do povo, representado por nós, deputados federais, e pelos senadores, vai ser grande, independentemente, aliás, da vitória, de quem vencer, mas com Bolsonaro presidente, melhor ainda, porque a gente vai ter que realmente colocar os pingos nos is. É inadmissível que deputados federais e senadores tenham medo de se pronunciar, tenham receio de dizer, por exemplo, que Lula é ladrão, que ele é ex-presidiário, como eu falei na tribuna. Eu acho incrível, em tempos normais, esse tipo de discurso que eu dei nessa semana não deveria repercutir como repercutiu. Mas eu fui lá, eu disse que ele é descondenado, ex-presidiário, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa, e o discurso estourou, porque as pessoas estão com isso, como me disseram na rua tantos, entalado na garganta. Falar a verdade virou um ato revolucionário, né, Marcelo? Pois é, falar a verdade com um ato revolucionário, isso é ridículo. Mas a esquerda pode, né? Porque não é nem opinião. Ele é um ex-condenado, ele é um ex-presidiário. A esquerda pode tudo e nós nada podemos fazer, quer dizer... Mas não é só a esquerda, não. Eu queria lembrar que o ministro Barroso disse que a Lava Jato mostrou o maior esquema de corrupção do mundo. Queria lembrar que Gilmar Mendes disse que os governos do PT são governos de ladrões. Está gravado aí na tribuna lá no plenário, no plenário do STF. Eles disseram isso, gente. Esses dois ministros. Nós chegamos ao ridículo do TSE censurar um ex-ministro do STF no programa do Bolsonaro. Isso é uma coisa assim... Sim. O George Orwell não escreveria uma patifaria dessas, ele ainda escreveu algo muito melhor, como é que se diz, de uma forma literária muito melhor. É um absurdo, a gente está vivendo assim uma anedota no Brasil e... Opa, acho que travou. Acho que tem outra coisa também que o Silas tinha falado, o Barroso falou, o Gilmar Mendes falou, todos falaram, né? Inclusive o Alexandre.
Isso. Tem vídeo do Alexandre circulando aí, dele falando da corrupção na era petista. Claramente, assim, aberto. Quer dizer... Eu não vejo a hora dessa semana, desse dia 30 chegar, porque a pressão é uma panela de pressão. A população anda nas ruas, não aguenta mais, né? Sendo censurado, sendo oprimido. A gente fala, eu conseguia com as minhas redes, falar o que as ruas queriam falar. Hoje, todas as pessoas que tinham direito à voz perderam a sua voz. Mas o povo está angustiado para o dia 30 chegar. Você caiu também? Acho que o Sila... Agora a gente está ouvindo. Estamos ouvindo, mas não estamos vendo. Censura. Censura. Começou a falar dos ministros, caiu a internet aí. Não, só que vamos fazer o seguinte, ao invés de deixar a live baixar por causa da censura, começa a compartilhar mais a live para ser uma censura inversa, entendeu? Estamos 370, uma coisa assim. Então, por favor, vamos mandar mais. Agora 375. Vamos lá, pessoal. O presidente está querendo chegar aqui. Precisamos chegar a 1 milhão de novo. Olha o casal maravilhoso aí. Eu ia falar uma coisa acerca do Van Hatten. Porque o Van Hatten, ele foi uma das pessoas que sempre nunca se furtou de fazer críticas ao governo, ao que ele discordava do atual governo, mas ele sabe que nesse momento, e eu admiro muito, já falei isso pessoalmente, né, Marcel? Quando a gente fez o podcast, admiro muito, espero até coisas muito maiores na tua vida política, que eu já conversei contigo pessoalmente também, e assim, nunca se furtou de criticar, e agora, nesse momento tão decisivo, ele sabe como é importante esse apoio ao Bolsonaro. Coisas, como eu vi ontem aqui, que eu fiquei muito feliz de ver, o que era do MBL, estava aqui, o Fernando, o Holliday aqui, diferente do próprio MBL, por exemplo, que eu nem sei se a gente pode falar deles, mas assim, que eu não consigo compreender como num momento tão decisivo e importante para a nação brasileira, um pessoal como eles que estão à frente e são referência para tantas pessoas, não se posicionarem e quererem taxar Lula e Bolsonaro como duas opções exatamente iguais. Isso é um absurdo, é inacreditável. Mas eu acho que eles deixaram, até a gente pode fazer mais uma rodada para ouvir o Malafaia ou também o Marcel Van Hatten sobre isso. Eu acho que eles perderam essa referência que existia antes, perderam a credibilidade. Que nem muito político macaco velho perdeu a bússola da política também. Eu vi uma galera desorientada nessas eleições. Exatamente porque eles estavam criando essa espécie de terceira via que nunca existiu. O Bolsonaro era a terceira via do Teatro das Tesouras. Ele quebrou o teatro no meio. E ficou um monte de gente perdida no meio do caminho. Só para dar 2 exemplos bizarros, Dória, MBL e a galera que traiu o Bolsonaro de maneira expressiva. A Joyce. A Moedo, Joyce. Nossa, Joyce. Uma galera vai entrar. Acho que eles caíram de novo. Eu vou Há uma voz. Gente, a gente vai agradecer a presença de vocês. A gente precisa rodar porque tem muita gente muito legal para participar. E é isso, obrigada. Nós que agradecemos o convite, agradecemos eles, muito obrigado. Queremos mandar um abraço pro pessoal lá do canal Hipócrita que está trabalhando direto lá para tentar fugir dessa censura. Um abraço para todo mundo lá, pro nosso pessoal. E com certeza, se Deus quiser, continuaremos. Eu sou fã desse canal Hipócrita, é maravilhoso. Quem não viu ainda, precisa procurar. O próximo episódio que a gente vai fazer juntos. Então, pode chamar o Superman. Aquele vídeo nunca foi gravado. A gente vai gravar aquele sobre o feminismo. Quero muito Ele vai fazer o Superman no nosso vídeo também. Muito bom, gente. Compartilha a live, é muito importante que a gente compartilhe a live. É uma live muito importante, então não deixe de compartilhar. Tem muita gente aí que só tá esperando para a hora que alguém entrar. O Gustavo Lima, gente, desde já nós temos que estar compartilhando full time. Então é muito importante que peguem o link novo, porque a cada 10 horas tem que trocar o link. Então esse é o terceiro link já, tá? Que a gente terceiro ou quarto. Falou, pessoal. Falou. Abraço, Zé Galinha. Zé Galinha, abração. Ele pediu para eu mandar um abraço para ele ao vivo. Valeu. E eu vou agradecer o Van Hatten também. Obrigada de coração, Van Hatten. Também sou muito fã aí do teu trabalho, do teu posicionamento. E queria agradecer você também. A gente precisa também dar uma rodada aqui na mesa. E quem que a gente vai chamar agora? Mas dá pra... Eu só ia comentar. Mas fecha antes da gente rodar. Tá, só não queria comentar sobre essa fala final aí do Paulo Hipócritas. A gente
fez críticas e muitas vezes criticou de uma forma construtiva o governo e apoiou em outros momentos. Vocês sabem ver o governo, às vezes, mais do que a própria base do governo, a forma da Previdência, a forma administrativa, porque a gente tem um projeto de país, a gente quer um Brasil melhor. E tem muita gente que está na política, infelizmente, por vaidade, está aí para cumprir desejos de, enfim, ambições pessoais. Eu acho que esse momento é um momento de unir o país contra aqueles que já destruíram muitas das nossas instituições nas últimas décadas, quando estiveram no poder, e é por isso que eu estou à total disposição aí na campanha. Ontem estive em vários municípios agradecendo os votos que eu fiz a deputado federal e levando a todos, principalmente, aqui fica o recado, principalmente para quem anulou seu voto no primeiro turno, votou em branco, ou como eu, votou em outro candidato, eu votei no Felipe Dávila no Novo, lembrar que agora tem só duas opções. Ou você volta para o passado, que é aquele do PT, do Lula e da Dilma, que a gente não quer mais, ou a gente segue em frente para isso. É Bolsonaro 22 agora no dia 30. Então é esse recado final que eu queria deixar. Muito obrigado aí pela oportunidade e... A gente que agradece. E vamos em frente. Obrigadão, abraço, Marcel. Um abraço. Posso dar aqui meus agradecimentos também? O Silas já pode ir embora, produção? Você fica, Silas. Você fica, Silas. Obrigada, Marcel, obrigada. Você fica, Silas. A gente vai prender você mais um pouco aqui. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Luciano sobre a questão do empresariado, né? Sobre os empresários estarem começando a sair dos armários políticos, né? E se assumindo bolsonaristas ou da direita. Existe algum movimento, algum grupo para incentivar? Porque ainda tem alguns que têm esse receio, né? Dependendo da área, principalmente. Olha, muito boa pergunta, Petra. Eu notei que de 2018 para cá, os empresários começaram a sair de cima do muro. E nessas eleições agora, muitos empresários realmente estão se manifestando. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que 95% dos empresários brasileiros estão do lado do presidente Bolsonaro. Diferentemente daqueles empresários que assinaram aquela cartinha da democracia lá de trás, que faz parte dos oligarcas, aqueles grandes empresários que querem a volta do PT para o poder, para eles continuar tendo aquela ligação que eles tinham lá atrás, né? Então são os empreiteiros, aquele pessoal que quer voltar à cena do crime, né? E isso o brasileiro não quer mais. Aquele empresário pequeno, médio, o grande empresário está tendo a coragem de se manifestar porque tem certeza que não vão mais investir no Brasil se o PT voltar. Quero dizer para você que está me ouvindo, eu tenho muitos amigos e as pessoas dizem o seguinte: eu não vou mais investir no Brasil se o PT voltar. Isso é porque sabe o que está acontecendo na Argentina, sabe o que está acontecendo na Venezuela, sabe o que está acontecendo na Colômbia agora, onde o iFood sai 9 mil empregos agora, sendo que 5 mil são venezuelanos. Eu quero mostrar para você quem vota errado paga a conta. Quem vota errado paga a conta. Eu tenho 400 empregados venezuelanos. E quando eu fui numa das lojas nossas, e as pessoas vêm chorando, contando a tragédia que é a família deles, que de repente os pais moram ainda na Venezuela, e eles tiveram que sair do país para conseguir dinheiro e mandar para os pais. E eu pergunto para eles, mas vocês votaram errado, vocês votaram na época no Hugo Chávez. E uma dessas minhas colaboradoras de 22 anos falou assim para mim: Luciano, meus pais votaram errado e eu estou pagando a conta. Eu estou aqui trabalhando no Brasil para mandar dinheiro para minha família que passa fome na Venezuela. Então as pessoas que me veem pensando que não vai acontecer no Brasil, porque o Brasil é muito grande, esqueça. Eles entrando no poder, isso aqui vira um caos, o dólar sobe, a inflação sobe, o desemprego chega, as empresas vão embora e nós vamos sim virar uma Venezuela tamanho família. Coloquem isso na cabeça de vocês. Luciano, eu queria complementar, inclusive, trazendo uma notícia recente de algo que está acontecendo agora. Existe uma operação da Polícia Federal na casa do Roberto Jefferson. Acontecendo agora. Caramba. A gente sabe exatamente o que aconteceu faz pouco tempo. Caramba. No Twitter, ele se manifestando nas redes sociais. A gente sabe como ele se manifestou. E isso... Oi, Silas. Eu queria só enaltecer como isso é problemático e como isso... A gente está aqui defendendo a liberdade, a gente está tentando trazer um clima... Oi? Tá bom. Então tá, pediram para eu falar.
Silas, queria te ouvir. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. Eu discordo da maneira que Roberto Jefferson fala. Mas o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é você emitir sua opinião, por mais esdrúxula que ela seja. Se você cometer injúria, calúnia e difamação, está previsto na lei. Sim, exato. Você vai responder. Agora, o que não pode, minha gente, o que não pode é o senhor Alexandre de Moraes, ministros do STF, do TSE, usarem a toga e o poder da caneta para impor o silêncio. Discordar e alguém que se sentir caluniado, difamado, injuriado, vai para a justiça. Procura, né? Se a Carmen Lúcia se sentiu injuriada, caluniada, difamada pelas palavras de Roberto Jefferson, então que ela entre na justiça na primeira instância. Exato. Isso é Estado democrático de direito. Perfeito. E liberdade de expressão é para todo mundo falar uma mesma coisa, é ditadura da opinião. O que é a esquerda, gente? Isso aí é um jogo, é grande. Isso é o marxismo cultural. Controle do pensamento. Se você não falar segundo o politicamente correto, você é banido. Sim. Esse é o jogo. É um absurdo no Estado democrático de direito ter uma emissora de televisão censurada. Nem na época da ditadura. É um absurdo. Polícia Federal na casa de Roberto Jefferson. Porque ele falou agora, é um absurdo. Não é absurdo o que a ministra falou. A ministra, na maior cara de pau, na maior cara lavada. Olha, é em caráter excepcionalíssimo. Mas eu vou rasgar a Constituição. Exato. E Silas, eu queria dar uma pivotada aqui. Vamos pivotar, porque todo mundo partilha dessa indignação, eu tenho certeza. E eu acho que no espírito desses últimos 7 dias aí de campanha que a gente vai ter, enaltecer as coisas boas do Brasil que foram consequência de uma gestão eficiente do governo federal, dos ministérios técnicos, da equipe técnica que dá esse subsídio pro Bolsonaro e que tem contribuído para o Brasil ser um destaque no mundo inteiro. Poxa. Porque se a gente comparar o Brasil com os países da América Latina, inclusive Estados Unidos e Europa, a gente tem um desempenho completamente acima da média no que se refere à inflação, no que se refere à queda do desemprego, né? A gente está falando aí de uma população ativa de mais de 100 milhões de pessoas com trabalho. E olha... Amigo, a cada 5 pratos de comida no mundo, 1 é colocado pelo Brasil. Isso é fenomenal. Olha, as estatais que deram prejuízos de bilhões, deram lucro em 3 anos e meio de governo Bolsonaro de 178 bi. O que é isso, minha gente? 41 anos. E vai fazer um grande governo. Pela primeira vez em 41 anos, o Brasil vai ultrapassar o crescimento da China. Só em 1981, o Brasil esteve na frente da China. Depois, sempre perdemos. Agora, este ano, a China vai crescer 2,7%, 2,8%, o Brasil pode crescer acima de 3%. A inflação caindo. Nós temos nos próximos anos a chance de mudar de patamar como país. Sair do país do futuro para ser o país do presente. Nós, eu e o Silas, que são um pouco mais velhos aí, né? Talvez, Silas, podemos ver o Brasil que nós queremos acontecer. Eu estou com 60 anos de idade, eu quero ver esse Brasil ainda, esse país pujante. Quando um brasileiro quer procurar trabalho, ele vai para Santa Catarina ou ele vai para o Nordeste? Ele vai para Santa Catarina. Por que Santa Catarina é o sucesso que é? Porque nunca teve o governo de esquerda, nunca teve um PDT, nunca teve um PCdoB, um PSOL, um PT e também não vai ter. Não vai ter, porque o catarinense, ele acredita no trabalho, na pujança do liberalismo econômico, de que as empresas possam gerar os empregos que a população quer. Ninguém quer viver de bolsa de alguma coisa, todo mundo quer viver com o suor do seu rosto. Copie Santa Catarina, vê por que Santa Catarina, aliás, né, como empresário,
Eu vou procurar copiar uma empresa que deu certo ou vou copiar uma empresa falida? Não é isso? Eu vou copiar uma empresa que dá certo. Então, copie em Santa Catarina. Eu vejo o Rio Grande do Sul, que eu estou lá agora com 15 lojas, foi um dos últimos estados que eu coloquei loja, porque lá a esquerda tomou conta do estado. Vocês são vítimas da esquerda. E tem que tomar cuidado. Agora, né, nós temos lá o presidente Bolsonaro para ser bem votado no Rio Grande do Sul, tem o nosso ministro Onyx para ser votado no Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul volte a ser aquilo que foi há 40 anos atrás. Então é o seguinte, pessoal, quer mudar de vida, quer ter qualidade de vida, vote nos candidatos da direita. Esses sabem como fazer, como montar equipe. E, Luciano, e sobre qualidade de vida, a gente se atenta muito às questões econômicas, mas principalmente aqui em São Paulo a gente fica muito preocupado com a violência, né? E os índices pós-Bolsonaro foram fantásticos em relação à violência, né? A gente teve 98% de diminuição de invasões de terras, né, do MST. A gente teve uma apreensão de drogas que aumentou 50%. As taxas de homicídio caíram drasticamente também. A gente teve um pico na Dilma, se não me engano, de 67 mil homicídios por ano. Hoje a gente caiu para 40 e poucos mil. 47 né? mil. 47 mil, 42 mil. Perfeito. Então, índice de assalto em bancos no interior também caiu, mais de 50%. Então, isso também é uma coisa muito cara pra gente, né? Que quer defender nossos filhos, a nossa família. Mas sabe o que é isso? É emprego. A minha cidade, Brusque, Santa Catarina, que tem pleno emprego. Aliás, eu estou colocando carros nas ruas para arranjar 30 colaboradores, não tem. Bateu o coração, a gente contrata lá, em Santa Catarina. Eu também regulação Pietra, das armas. A gente vai ter que rodar aqui a mesa de novo, é a dança das cadeiras. Queria agradecer o pastor Silas Malafaia. Obrigado, Silas. Prazer estar aqui com você. Um ótimo domingo. Eu quero agradecer a vocês e quero dizer uma coisa aqui que vai da minha fé. Por favor, permitam-me. A injustiça não vai prevalecer contra a justiça. A mentira não vai prevalecer contra a verdade, porque a justiça e a verdade são base do caráter de Deus. E a última coisa, o povo cristão desse país, que é a maioria, ser cristão não é uma religião, é um estilo de vida. Ser cristão é na escola, no trabalho, nas relações sociais e na hora de votar. Eu não acredito que verdadeiros cristãos, que é a maioria do povo brasileiro, vai votar em alguém que defende aborto, que diz que a família é coisa ultrapassada, cujo partido defende ideologia de gênero. Eu tenho certeza que o povo cristão, que é a maioria nesse país, na hora de apertar a tecla, vai lembrar que ele é cristão também na hora de votar. Perfeito. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Amém. Toda essa turma, Deus abençoe o Brasil e Bolsonaro, dia 30, nós vamos vencer essas eleições em nome de Jesus. Um beijão. É isso aí, Silas. Um abraço. Obrigado. Queria agradecer a Luciano Hang também. Obrigado.